9h31, Santos Dumont, entre máquinas e sonhos, é o nome da exposição, para celebrar o aniversário de 150 anos de nascimento de Santos Dumont, lá no Museu Catavento. Tem vários pontos bacanas nessa exposição, inclusive réplicas em tamanho real dos aviões. Para falar mais sobre esse assunto, contar tudo pra gente, quer dizer, tudo não, né? Para não dar spoiler. É só para dar um gostinho para você visitar mais dessa exposição. Está conosco o curador da mostra, superintendente de projetos da Organização Social Catavento, Ricardo Pisanelli. Obrigada por nos atender, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Débora, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, um prazer enorme falar com vocês. Obrigada por nos atender. Bom, conta pra gente mais dessa exposição, né? Primeiro, a ideia de trazer essa iniciativa tão bacana, de transportar, né, e contar como que Santos Dumont se tornou inventor e mostrar um pouquinho nessas réplicas, fazer a gente sonhar também e se transportar pro mundo do Santos Dumont e tudo isso que ele conseguiu produzir. O que essa mostra traz pra gente? O que você pode trazer sem dar tanto spoiler assim, como eu falava mais cedo, porque os nossos ouvintes vão querer visitar a exposição. Sem muito spoiler, mas já, né, incentivando o pessoal para ir visitar. Mas a exposição, a ideia da exposição, Entre Máquinas e Sonhos, é trazer a vida de Santos Dumont no sentido de que todo mundo conhece ele como, claro, pai da aviação, inventor do avião, do primeiro, dos dirigíveis, né, do primeiro avião replicado em série, que é o Demoiselle. Mas poucas pessoas conhecem as outras facetas de Santos Dumont, né? Tanto a infância dele, a adolescência, como ele se tornou um inventor. E o Museu Catavento é um museu do estado de São Paulo que tem a vocação de inspirar as pessoas a gostarem, a se interessarem pelo mundo da ciência, né? Então, para a gente foi muito importante mostrar a infância de Santos Dumont, como ele se tornou um inventor, ou seja, a infância dele na fazenda dos pais, na fazenda perto de Ribeirão Preto, que era uma fazenda extremamente mecanizada, né? O pai dele montou a fazenda mais produtiva do estado de São Paulo na época, né? E essa fazenda o Santos Dumont foram os brinquedos do Santos Dumont nessa fazenda, os locomóveis. Ele pilotava uma locomotiva de 100 quilômetros de locomotiva, uma locomotiva de verdade, uma locomotiva própria da família dele. Depois, na infância dele, quando ele viaja para Paris e encontra o primeiro motor, o motor que ele vê, o motor a gasolina, que ele já fala, esse motor eu consigo pendurar num balão, esse motor eu consigo colocar uma hélice, colocar um leme e fazer um balão ter direção, eu consigo dar dirigibilidade para um balão. Então, ele vai seguindo na sua vida de realizar esse sonho de conseguir tornar um balão dirigível. Depois ele se depara com o mais pesado que o ar, né, que é o primeiro avião. Então ele faz o 14 bis, que é o primeiro avião da história, depois o Demoiselle. E a exposição ainda conta com uma segunda parte, onde a gente fala que são outros, muito além dos voos, a parte que vai falar sobre a vida de Santos Dumont, sobre os outros aspectos da vida dele, no sentido em que ele é um cara hiper conhecido, era o primeiro influencer assim, brasileiro mundial, né? E depois também o primeiro maker brasileiro do início do século XX, né? Ele tinha uma oficina onde ele construía todas as máquinas voadoras dele, todas as peças, todas as engrenagens, e a gente tem um acervo original de peças, engrenagens dele, né, nesse painel do Santos Dumont Maker no início do século XX, o chapéu original dele, né, a história do chapéu que ele foi lá apagar com um chapéu, um motor a 300 metros de altura, o chapéu ficou chamuscado, meio tortinho, assim, ele colocou na cabeça, mas ele era um cara tão famoso, tão influencer, que virou moda em Paris. Então, bom, isso e muito mais as pessoas vão encontrar. A casa dele, ele fez o primeiro delivery da época, que ele tinha uma casa em Petrópolis, onde ele colocou um telefone. Ele não projetou cozinha na casa, não tem cozinha. Tinha um telefone onde ele ligava para um restaurante e pedia comida de um restaurante em 1918. Então, todos esses outros aspectos da vida dele, as pessoas vão poder encontrar na exposição. Um visionário, né? Já pensou? Eu tô vendo aqui que tem uma área dedicada também para o público infanto-juvenil, inclusive com oficinas. Queria que você contasse sobre essa parte.
E tem até oficina de aviões de papel, é isso? Para você simular também técnicas de voo. Eu confesso que eu demorei para conseguir fazer um aviãozinho de papel, viu? Não é todo mundo que sabe fazer, não. Não, mas lá nós vamos ter os educadores que vão mostrar como se faz esses aviões. E uma coisa interessante é que a gente vai simular um pouco essas competições onde aconteciam essas invenções do Santos Dumont. Paris, no início do século XX, estava ressuscitando os Jogos Olímpicos da antiguidade. Então, nesse momento de Paris, estava sendo ressuscitado todas essas competições, salto com vara, salto à distância. E as invenções de Santos Dumont aconteciam também nesse contexto de invenções, de competições da ciência. Ou seja, ele ganhou o prêmio Deutsch, um prêmio em dinheiro muito importante, dando a volta na Torre Eiffel, né, num dirigível. Então, o avião de papel também vai ser dentro desse contexto de competição. As pessoas vão fazer o melhor avião de papel e ver qual avião de papel voa mais longe, vai mexer um pouquinho ali nas dobras para ver que diferença que faz, vai experimentar dentro do mundo da ciência, das experimentações científicas, assim como Santos Dumont fazia também. Muito legal. Agora eu falava no início aqui sobre a réplica, é em tamanho real mesmo dos aviões? E como é que essas aeronaves foram construídas agora para exposição? Essas réplicas são em tamanho real, é o tamanho real do 14 bis e do Demoiselle. Elas foram feitas numa parceria entre o Catavento, o Museu Catavento e o Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro. Então, o Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro, eles têm uma experiência grande, né, todo um cuidado, um critério, né, museográfico para a construção desses aviões, baseado em pesquisas. Então, estão construídas sobre um critério muito detalhado de como que o 14 bis era realmente, de como o avião Demoiselle, que é o avião definitivo do Santos Dumont, foi construído originalmente. Né? Então, elas estão muito bem feitas e as pessoas vão ter contato com a escala dela, porque não existe nada igual você ver ao vivo. Assim, isso é o que o museu tem de diferente. Né? Você vê na internet, você vê filmes, você aprende na escola, você lê livros. Tudo isso é super importante, claro, mas o museu tem essa complementação desse conhecimento, onde você vai presencialmente, né, e olha com os próprios olhos e entende a escala, principalmente das coisas, vê ao vivo os objetos. E o 14 bis, todo mundo se impressiona com o tamanho, que ele tem mais ou menos 10 por 10 metros, ele é enorme, né, com motor. Aí você realmente pensa, nossa, que coragem do Santos Dumont, né, coragem, astúcia, perseverança, porque ele tentou muitas vezes, testou muitos dirigíveis, né? Dirigível 1, 2, 3, 4, 5, até o 14, e até fazer depois o avião 14 bis, de voar a 300 metros de altura, né, naqueles dirigíveis, ou mesmo testar esses aviões experimentais dele, como, né, o 14 bis, o Demoiselle, se arriscar a cair, até se ferir, até a falecer, como muitos faleceram, né? Muito bem, quem quiser aproveitar então a exposição, vamos falar sobre horário de funcionamento, até quando vai, ingressos, conta tudo pra gente, Ricardo. O Catavento, ele funciona das 9 às 5 da tarde, de terça a domingo. O ingresso é R$15, R$7,50 a meia entrada. E estão todos convidados para visitar a exposição Santos Dumont, Entre Máquinas e Sonhos, e também aproveitar para visitar todo o Catavento. São 12 mil metros quadrados de área expositiva. Esse ano, provavelmente, vamos bater o recorde de visitação. Normalmente, temos 600 mil visitantes ano. Esse ano, provavelmente, vamos bater 700 mil visitantes. Muito legal. Mais detalhes, nosso ouvinte pode encontrar também no site museucatavento.org.br. Quero agradecer demais aqui ao Ricardo Pisanelli, curador da exposição e superintendente de projetos da Organização Social Catavento. Obrigada por nos transportar um pouquinho para essa viagem. Bom fim de semana para você, Ricardo. Para todos os ouvintes da Rádio Band News, sou ouvinte da rádio, ouço diariamente vocês. Estou muito feliz de estar aqui também. Obrigada pela audiência. Bom fim de semana.